É um debate que gerou depois do jogo de ontem. Eu não tô tanto nesse time. Eu acho que o Dorival tem um trabalho superestimado muitas vezes, mas é um técnico que foi campeão, né? Então gera essa comoção. Mas por falar em técnico, por falar em quem já passou por aqui, quero começar puxando a pauta de Hernan Crespo, porque o nosso querido argentino campeão do Campeonato Paulista de 2021 abriu o coração sobre o São Paulo Futebol Clube em entrevista à Gaúcha Zero Hora. Ele falou, né, do seu trabalho e falou que adoraria voltar ao São Paulo. É um lugar onde ele ficou muito bem, onde ele gostou do dia a dia do futebol brasileiro, do carinho dos torcedores e deu aquela cavada, né? Ele viu ali que a situação tá pintando, tudo mais e jogou o seu ponto de vista quanto a essa possibilidade de volta. E aí, Gabi, quando a gente fala de Crespo, e aí, enfim, quero até que a Aline comente posteriormente quanto a isso também, a gente tem que lembrar a trajetória que ele traçou no São Paulo, e tem até uma arte aqui que foi passada pela nossa produção, né? Ele não fez nem 60 jogos pelo São Paulo, mas ele conquista um título importante que foi a época do Campeonato Paulista de 21, né? Então, era um título importante pela autoestima do torcedor são paulino. São Paulo tinha muita essa dificuldade, né, de ser campeão, vinha de vexames constantes contra os seus principais adversários, rivais principalmente. Ele aproveita o tiro curto, faz um time copeiro, conquista um título que é lembrado com muito carinho pelo torcedor. Dá para dizer, Gabi, que foi injustiçado no São Paulo Crespo pela interrupção da trajetória, porque ele teve apenas 12 derrotas. Por óbvio que isso pesa quando são sequenciais, né? Quando você tem ali aquele Brasileirão que ele começa mal, ele teve ali mais de 20 jogos para provar trabalho e entregou o São Paulo em 13º. Mas houve um exagero, talvez, na forma que demitiram o Crespo? Assim, eu gostava bastante do Crespo, inclusive ele tem papel importante no São Paulo, porque tirou a gente da fila, né? A gente vinha de 10 anos, se não me engano, sem ganhar títulos, né? 9 ou 10 anos sem ganhar título. Então, esse Paulista foi. Não é nem por ser ter sido campeão nem nada, mas foi para tirar aquela nhaca que a gente tava de não ganhar nada, né? Então, aquele Paulista valeu mais do que valeria hoje, por exemplo, depois de a gente ter sido campeão da Copa do Brasil em 2023 e Supercopa 2024, né? Então, eu acho que o Crespo tem grande importância na história do São Paulo desses últimos anos para cá, né? E se for falar que tem poucas derrotas, é que tem, mas o time tem 21 empates e 24 vitórias, então quase que o mesmo número de vitórias e empates, né? O aproveitamento não é bom, considerando 54%, não é bom. Mas eu acho que no fim da era Crespo, vamos dizer assim, foi mais uma questão entre os jogadores lá, aquelas panelinhas que rolavam. Isso eu falo, não sei, tá? A impressão que eu tinha é que rolava uma panelinha lá e acabou tirando ele mais por isso do que pelo aproveitamento em si. Até porque a torcida, na época, apoiava o Crespo, gostava dele, né? Então, acho que foi mais por grupo que ele saiu do que efetivamente por aproveitamento. Agora, se eu traria de volta, no momento eu não traria. Eu acho que foi um ciclo legal, que ele foi campeão com a gente, mas não trocaria o Zubeldia hoje pelo Crespo. E aí, até lembrando, né, em cima dessa passagem do Crespo, de fato teve uma situação com o Corran, né, que era o preparador físico dele, que teve um certo enfrentamento com o grupo, e o Crespo ele teve dois fatores que para mim jogam contra. Ele chegou com uma missão muito clara da diretoria de ser campeão paulista e ele cumpriu, mas isso teve um ônus que foi justamente o fato físico, né, o time dele estourou em abril, ele já tinha 20 machucados, os caras jogando ali meio capengas e não estava tão fácil a situação. E aí, ele não teve a chance de jogar diante da torcida, então ele jogou apenas na pandemia, talvez o torcedor apoiando, berrando o nome dele, poderia trazer mais respaldo. E teve um outro fato, né, Aline, que a gente pode lembrar, que é o fato de que dois empresários foram a público falar mal do Crespo. E assim, curiosamente ou não, empresários do Orejuela e do Benítez, que com todo respeito, não são lá grandes referências futebolísticas pós-São Paulo Futebol Clube, para pedir cabeça de técnico, né? Então, eu acho que teve uma trajetória um pouco conturbada. Eu não gosto de falar de troca de técnico, de avaliar nomes ali. Tem no comandante empregado, acho que sou até um pouco assim, puxar tapete, né? Mas eu acho que o Crespo é um cara que teve uma trajetória que eu, na posição dele, não voltaria, porque eu fui sacaneado não só
pelo grupo, mas também pela diretoria. E vale lembrar também, né, Aline, a forma que ele saiu, né? Ele deu treino de manhã, ele foi demitido à tarde, e de noite o Rogério deu treino. Aí tem uma foto que é ridícula, que os caras acharam o máximo, que é o Crespo, a comissão dele, e o Ceni na Barra Funda. Constrangedor, assim, né? Tá demitindo um, tá chegando o outro, e os dois se encontram. Meio, assim, bem constrangimento. Então, acho que por esses fatores até me surpreende ele querer voltar, viu? É um clima extremamente tenso nessa. Assim, eu acho que a demissão do Crespo, ela entra muito em como o São Paulo operava. Eu acho que o Zubeldia é esse primeiro passo de mudança, de você acreditar mais no trabalho do cara. Eu não tô falando que o trabalho dele é bom, não tô nem comparando. Eu tô falando como que a diretoria do São Paulo age, né? E era uma diretoria que tinha muitas demissões, a gente sabia, né? Era difícil um técnico ficar mais de uma temporada no São Paulo, e eu acho que ele não teve um aproveitamento tenebroso, ele não fez assim uma passagem horrível pelo São Paulo para sair da forma que saiu. Se eu traria ele de volta hoje em dia, cara, ele estava lá jogando no futebol árabe, né, treinando o time Al Ain, se eu não me engano, ele chegou à final lá da Champions da Ásia, ganhou de times tipo, muito importantes lá, o Hilal, o Al Nassr, então ele fez um bom trabalho lá na Arábia. Então, assim, o que ele entregou pelo São Paulo, ele conseguiu responder o que a diretoria queria na época, que era um título, e eu acho que ao longo desse tempo ele conseguiu ainda mais aprimorar o seu trabalho lá na Arábia, né? Porque, querendo ou não, o futebol árabe ele vem ficando cada vez mais competitivo, né? Os times têm cada vez mais craques, os caras estudam cada vez mais ali o seu time, seu adversário, a técnica. É um futebol mais competitivo, não é o futebol árabe de 10, 15 anos atrás. Então, na minha opinião, se ele tem essa vontade de vir, ele já deu certo uma vez no São Paulo. Pô, ele estourou o jogador. O problema também é as opções que a gente tinha, né, em campo. Qual era o elenco do São Paulo que ele podia usar? Então, assim, se eu vou ter que usar o titular já de cara, não vou poder colocar nem um pouquinho dos reservas, senão eu não vou chegar numa final de campeonato paulista, é o que ele tinha em mente, né? A gente tem um objetivo. O objetivo é claro. E junto com esse objetivo vem o ônus e o bônus. Não, o ônus e o bônus. O ônus é você poder estourar algum atleta de usar ele demais. E o bônus é ser campeão do Campeonato Paulista. Então, assim, eu acho que ele entregou. Eu não acho o trabalho dele pífio, ruim. Acredito que ele pode ser, sim, um técnico que vai ajudar o São Paulo. E na minha visão, tudo bem, ele começou a dar uma decaída depois lá no Al Ain. E por isso ele teve, acho que, alguma goleada que foi o fator decisivo para ele ser mandado embora lá do Al Ain, mas mesmo assim, eu vejo que ele fez um crescimento na carreira. E, na minha opinião, ele pode ajudar o São Paulo, sim. Então, é uma opção, né? Não descarto, não coloco ele como, nossa, não quero no São Paulo. Acho que daria certo. Se ele está disposto a esquecer todas essas picuinhas do mundo do futebol que a gente sabe que existe e que é cruel, porque ser demitido assim é cruel, né? Seria cruel para mim, para você. Imagina, né? Um dia a gente chega no trabalho, a gente já é mandado embora, no mesma hora alguém senta na nossa cadeira na frente do nosso computador. É cruel. Então, mas o futebol funciona assim. E se ele tá disposto a esquecer isso, é um técnico que eu consideraria também, sabe? Exato, já pensou o Senna tirando as suas coisas da mesa antes da hora, né? É algo constrangedor, né? Muito. O chat está participando conosco e o senhor Paulo Nobre, eu não vou te responder, tá? Ele pergunta, Eric na arquibancada é um problema? Eu não vou responder em respeito à mensagem enviada por ele aí. Se chegar em 500 likes, a gente roda o vídeo da live de ontem. Então, vamos deixar dessa forma, mas não é um problema, né? Às vezes é até bom, né? Até senhor Paulo Nobre, quando foi enviado o corte no grupo, o Chacon falou, mas ele não deveria estar no campo? Fica o questionamento aí, então. Mas, enfim, o chat falando aqui de Crespo, até a gente lembra de todo o garbo e elegância de Crespo, usando um terno nos 45 graus de Limeira no Campeonato Paulista, né? Então, momentos importantes aí da sua trajetória pelo São Paulo, mas ele teve oscilações, teve, enfim, placares que não foram tão condizentes com o que o São Paulino esperava, principalmente na Libertadores, né? Que aí eu também não culpo tanto o Crespo. Por quê, né, Gabi? Quando a gente lembra desse jogo, era aquele São Paulo e Palmeiras, foi ridículo, de fato, São Paulo chegar de terno e tomar o jogo que fez, né? Mas assim, o Crespo ficou por 2 meses pedindo um centroavante.
Ele ficou 2 meses, não, precisa de um 9, precisa de um cara, precisa de centroavante. Aí foram no Benedetto, foram em outros, tal, fechou a janela, não conseguiram fechar. Aí na bola decisiva para o São Paulo avançar para a semifinal da Libertadores, caiu no Pablo, e a gente sabe o que aconteceu. Então, assim, não é só culpa dele também, né? Tem um lado dele, tem um lado que ele teve erros técnicos, mas com todo respeito de novo, né? Ele fez um time com Marquinhos e Rigoni e venceu o Racing lá, e a gente sabe que tem muito time que sofre, né? Então, eu acho o Crespo um cara muito... subestimado essa passagem dele pelo São Paulo, mas ele foi sacaneado também, né, Gabi?